Façamos a leitura da palavra dessa tarde, irmãos. Está no Evangelho segundo Mateus, tá? Capítulo 14, verso 22 ao 33. Evangelho segundo Mateus, abra sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. Vamos fazer a leitura de forma responsiva, irmãos? Vou ler primeiro. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém. O título do sermão dessa tarde é "Veja e experimente o milagre do Senhor." Né? Veja e experimente o milagre do Senhor. Nós sabemos que o fato que se dá aqui no texto de hoje é um fato onde muitos irmãos já devem conhecer. Pedrão andando por sobre as águas, e no momento em que ele vê a tempestade, ele começa a submergir, e logo que estava submergindo, ele clama ao Senhor, e clamando ao Senhor, ele estende sua mão, e logo o Senhor o pega pelas mãos e leva para a segurança do barco. Mas antes dessa história acontecer, nós também temos uma outra história, que é a história da multiplicação dos pães e dos peixes, da primeira multiplicação, onde foram alimentados 5.000 pessoas. Ainda sobejaram, 12 cestos cheios. E a partir desse fato que se dá no texto de hoje, nós encontramos aqui algo que é muito importante para a nossa vida espiritual, irmãos. Tá. Irmão, vou pedir para o irmão, pode orar depois. Irmão, pode orar depois, tá? Agora é o momento da palavra, irmão. Pode sentar-se lá, vai, por favor. Tá, por favor, tá. Agora é o momento da palavra. O momento de oração a gente vai ter depois, tá, irmãos? Tá. Isso aí. Voltando aqui a palavra de hoje, tá? Voltando à palavra. O que a gente vê no texto de hoje aqui é que, diante de uma grande multidão que seguia Jesus, que não haviam entendido o verdadeiro sentido da palavra, daquilo que Jesus estava operando em meio a toda aquela situação, eles começam a querer colocá-lo como um rei sobre Israel. Um cara que pudesse governar o povo de Israel e assim pudesse libertá-los daquele momento de grande tribulação pela qual o povo judeu estava vivendo. Oprimidos pelas dificuldades. Hoje o negócio está pegando aqui, né? A gente precisa orar aqui hoje, tá? O negócio está punk. Mas tudo bem, voltando, deixa eu focar aqui de novo. Voltando. Por isso eu falei que a gente precisa fazer logo o vídeo institucional para poder alertar o pessoal, desliga seus celulares, deixa no vibratório, né? Tudo isso aí. Daqui a pouco vai surgir, tá? Vai ter um videozinho aí, antes do culto. Sabe quando você vai no Cinemark e fala, pessoal, saída de emergência, direita, esquerda, vai ter isso. Eu estou preparando com nosso amado irmão Pedrão, né? Que não está aqui nessa tarde, mas que Deus esteja o guardando onde quer que esteja, tá? A palavra de hoje mostra o momento onde os judeus entendiam e compreendiam que Jesus era um líder político que eles estavam precisando. Um líder que ia alimentar o teu povo. Um líder que poderia liderar o povo para a libertação da opressão que estavam recebendo do Império Romano. Mas nós sabemos que a função de Cristo Jesus não era essa.
Não é simplesmente libertar o povo da opressão romana, mas sim era libertar o povo de Deus do pecado. Mas diante dessa incompreensão, que a multidão que o cercava, quando comprimia, a palavra de hoje nos mostra, 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, veja. Ele estava sendo comprimido naquele momento, e logo nesse momento ele diz aos discípulos, embarquem, passem para o outro lado, porque ele via que o povo não estava entendendo aquilo que ele estava propondo através dessa multiplicação dos pães e dos peixes. Porque o povo simplesmente entendeu, Jesus está ali para nos alimentar somente. E diante dessa situação, a palavra de hoje segue dizendo, 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Veja, Jesus vai para o monte orar. Ele tem um tempo de oração. Por que ele vai para ter esse tempo de oração, irmãos? Eu fico pensando, imagina, o intuito dele de estar ali, mostrando a multiplicação dos pães e dos peixes, é para deixar claro, olha, eu estou aqui, eu sou o pão da vida. Aquele que segue a mim, aquele que busca a mim, terá a vida eterna. Enquanto que o povo não compreendia, entendia ele como um líder político capaz de salvar da opressão romana. Imagina então a frustração. A intenção de Jesus não era aquela, mas o povo compreendia dessa forma. E assim, diante dessa frustração, ele vai para um tempo de oração, irmãos. Irmãos, veja, até Jesus orou. Se até Jesus orou, quem somos nós para não orarmos? Nós precisamos orar. E logo na sequência do texto de hoje diz, verso 24, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja, os discípulos obedeceram ao Senhor e embarcaram ao barco, e quando chegam ao barco, eles encontram uma tempestade. E essa tempestade atinge de forma muito forte a embarcação ao qual os discípulos se encontravam. E o verso 25 diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. A quarta vigília é em torno de 3 a 6 horas da manhã, tá? 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus, irmãos, Jesus, né? Senhor, divino, Deus, Ele anda por sobre as águas. Isso mostra o quê? Ele está acima de qualquer ordem da natureza, irmãos. A ordem da natureza não permite que você ande por sobre as águas, com o peso que nós temos, né? Mas Jesus, sendo Deus, Ele anda por sobre as águas. E a palavra segue dizendo, e os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagina, um monte de homem barbudo naquela embarcação. Vê Jesus caminhando por sobre as águas, e logo eles temem, dizendo, olha, pelo amor de Deus, é um fantasma que está vindo em nossa direção. Mas veja na sequência o que Jesus fala. Mas Jesus imediatamente, veja, de forma imediata, tá? Diz assim, lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais, sou eu, irmãos. Eu, Jesus. E nesse momento, verso 28 diz, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, Senhor, me chama por sobre as águas e faça com que eu possa também caminhar por elas. E verso 29 diz, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O que nós podemos encontrar de um ponto muito importante que esse texto demonstra para nós? O verdadeiro discípulo, irmãos, ele tem que estar preparado, irmãos, para toda e qualquer situação. Nós sabemos que, por exemplo, a tropa de elite do Brasil, tropa de elite, BOPE, né? Tropa de elite, eu sou duro de roer, né? BOPE. O BOPE ele é bem treinado, né? Vocês já devem ter até alguns assistido o filme, né? Um chama Tropa de Elite, né? Aí o cara vai lá, pede para sair, não é? Pede para sair. Por quê? Quem não aguenta isso aí tem que sair mesmo. Mas o cara que aguenta, ele vai até o final. Ele merece ser o soldado do batalhão da tropa de elite. O que nós encontramos aqui, irmãos? O bom discípulo
É um discípulo preparado para sair da zona de conforto. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Você, bom discípulo, bom fiel, bom cristão, você é um homem, você é uma irmã, você é uma mulher capaz de sair sempre da sua zona de conforto. Vejamos, irmãos, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo simples aqui. Quando vamos para uma missão, por exemplo. Vamos para uma missão, por exemplo, vamos dizer, para um lugar precário. Índia, vamos dizer, eu já fui para a Índia, né? Eu vou falar um lugar com ele. Vamos para a Índia. Quantos aqui estariam dispostos a ir para a Índia? Não sei. Mas o discípulo, ele está disponível para vencer a sua zona de conforto. Se você for ver missionários que vieram, a princípio, por exemplo, na Coreia do Sul, o missionário Allen, né, ele tinha 27 anos de idade. Quem tem 27 anos aqui? Levante a mão, 27. Quem tem 27? Caramba, não tem ninguém de 27 anos aqui? Não, eu falei errado, 26 anos. Tá? Quem tem 26 anos? Giovana. Na idade da Giovana, né? Missionário Allen. Quem tem missionário Underwood, um dos missionários presbiterianos muito famosos. Ele foi à Coreia com 26 anos de idade. Hoje em dia você fala 26 para a realidade que nós vivemos, parece uma criança. Eu não estou falando você, tá? Não fica ofendido não, tá? Irmão, 26 anos você vai sair dos Estados Unidos, por exemplo, lá. Eles vão para a Coreia do Sul, um país miserável, onde o índice de desenvolvimento humano era uma das piores do mundo. Não é a Coreia de hoje não confunda irmãs K-popeiras aí. As irmãs do K-pop pensam que a Coreia é o que é hoje e sempre foi. Não, era um país miserável, irmãos. Então imagina o missionário saindo para uma zona onde era temerário, mas veja, esses missionários estavam dispostos a sair da sua zona de conforto. Veja que esses missionários tinham 26, 27 anos de idade. Eles tiveram coragem de sair da sua zona de conforto para poder experimentar o quê? Aquilo que Deus estava para prover sobre as suas vidas. Você encontra pessoas assim na Bíblia, várias pessoas. Eu posso citar Abraão, né? Abraão, né? A palavra diz, sai da tua casa, da tua parentela, vai para onde eu vou te indicar. Simplesmente a palavra de Deus foi essa, sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu vou te indicar. Não havia um local fixo onde Deus falou, vou te levar para tal lugar. Não, simplesmente Deus diz, sai da tua casa. Imagina a situação, irmãos, vocês ouvindo isso, sai da tua casa da tua parentela, onde você está de forma confortável, você está muito bem alocado naquele momento, e Deus diz, sai desse lugar. Não é fácil, irmãos. Veja Moisés também, ele sai do palácio do rei, irmãos. Ele viveu por 40 anos no palácio do rei, do faraó, desfrutando o que tem de bom e do melhor. Imagina, irmãos. Ele saiu de lá para quê? Para o deserto. Para um deserto. Não somente Abraão, mas Esther também. Esther chegou a um ponto onde ela havia se tornado a mulher do rei Assuero. E diante da perseguição que Amã estava tramando contra o povo judeu, o seu tio Mordecai diz, agora você precisa agir. Mas naquele tempo, não era permitido a rainha ir diante do rei sem qualquer autorização. Precisava ser chamada por ele. Ela não podia escolher ir diante do rei, mas ela foi. Por quê? Ela precisava sair da zona de conforto para poder salvar o seu povo. Irmãos, é disso que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Veja, o texto de hoje mostra, o povo do Senhor, os discípulos do Senhor foram tirados da sua zona de conforto para embarcarem no barco. E no momento onde nós encontramos o texto de hoje, vemos Pedro saindo do barco, da sua zona de conforto, para pisar sobre as águas. Irmãos, precisamos sair da nossa zona de conforto. Irmãos, a nossa zona de conforto, onde é a nossa zona de conforto? É isso aqui, irmãos. Aqui é a nossa zona de conforto.
A gente não pode deixar a igreja do jeito que está. Você pode dizer, pastor, até que a igreja é legal. Sim, a nossa igreja é legal, eu acho que a estrutura é boa aqui. Mas muitas coisas precisam ser o quê? Atualizadas. Precisamos atualizar a igreja, não é atualizar a Bíblia, tá? Não confunda, irmãos, tá? Não estou falando que tem que atualizar. Precisamos atualizar a igreja. Irmão, daqui a uns 10 anos, essa igreja aqui, esse espaço aqui, também já vai ter ultrapassado. Mas muitas vezes, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós estamos satisfeitos assim mesmo. Pastor, tá bom assim a igreja. Não, irmãos. Precisamos melhorar. Por quê? Por quê? Por que precisamos melhorar, irmãos? Estou pensando não somente em vocês. Precisamos pensar não somente em você, mas também na próxima geração por vir, os seus filhos. Os seus filhos, irmãos, ainda não tem nenhum filho aqui, nenhum irmão, nenhum casal tem filho aqui ainda, mas os seus filhos daqui, que estão por vir, são uma outra geração totalmente diferente da tua. A geração de hoje é tudo no celular, na verdade, tudo é no celular. Até minhas filhas, tudo no celular. Tanto que eu lembro que, numa época onde a minha filha estava vendo a televisão, de tanto ela usar o iPad, quando ligou a TV, ela achava que era iPad também, que podia mudar. Assim, sabe? Mexendo assim, passar para outro vídeo. Quando vocês assistiram, por exemplo, o filme Minority Report, lembra? Não sei quem assistiu aqui, tá? O nosso seminarista Mateus deve ter assistido. Minority Report, sabe? Aí era o Tom Cruise, o ator principal. Ele no Minority Report tinha um telão virtual, ele ficava... Né? Eu falei, nossa, isso aí nunca vai acontecer, poxa. Pelo amor de Deus. Mas, irmão, o negócio está acontecendo. Já tem gente exagerando. Os ETs estão vindo. Pelo amor de Deus, cara. Não sei, os irmãos que... O povo aqui, algum povo que acredita em ET, tá? Se existe, não tem problema nenhum. Não vai afetar em nenhuma a sua salvação. Tá? Quando você viu aquele vídeo, eu imaginava, isso aqui não vai acontecer nunca, mas está prestes a acontecer, irmãos. Não, já está acontecendo, porque tem aqueles óculos gigantes lá que você vai teclando pelo... Tô errado? Não dá para teclar? Dá para teclar, Sulo? Quando você usa aquele óculos especial da Apple assim, dá para teclar assim? Né, no viu? Não dá? Dá, né? Não dá? Aí o seminarista disse que não dá não. Ele nem tenta falando. Né? Irmãos, estamos próximos. Se não está ainda acontecendo, vai acontecer, é breve. Você vê o óculos por aí, o pessoal tem usado óculos aí. O negócio está avançando, irmãos. Hoje, daqui a pouco, você nem vai precisar carregar celular, é só carregar um óculos. Irmãos, e a igreja? Claro, a igreja tem que manter a ortodoxia. A igreja é ortodoxa. Conservadorismo, sim, importante. Mas, irmãos, a dinâmica da igreja tem que mudar. Poxa, essa tela velha aqui que está aqui. Quantos séculos isso aí permanece nessa igreja, nossa igreja, pelo amor de Deus? Não tem uma alma viva assim que não está desesperada para trocar por um telão aqui, irmãos? 100 mil resolve, eu vi. Galera, eu gosto assim, pastor. Assim tá ótimo, olha, eu enxergo tudo, não tem problema. Não dói o olho, porque já tem a desculpa da irmã, não dói o olho se for o LED. Pô, vai para trás então, você tá lá atrás, pô. Irmãos, veja, a gente precisa sair da nossa zona de conforto aqui. Irmãos, vocês precisam sair da zona de conforto. Para de pensar que você é simplesmente um jovem dentro da igreja, você é um membro da igreja. Muitos de nós aqui pensamos, pastor, eu sou um simples jovem dessa igreja. Não, você é um membro da igreja. Você é um agente transformador dessa igreja. Você pode mudar essa igreja, irmãos. Eu estou conversando muitas vezes com o nosso presbítero Daniel Lee, várias vezes, presbítero, a gente precisa atualizar, melhorar, reformar o nosso departamento educacional. Por quê, irmãos?
O negócio ali tá, claro, tá dentro da nossa limitação, o negócio ali tá legalzinho, tá? Mas eu quero ver, o dia que vocês tiverem filhos, os casais aí, vocês não vão querer trazer os filhos de vocês aqui. Vai falar, pastor, eu vou lá no Ionap, lá tá melhor. Com certeza. Porque o negócio ali tá, né? Tem que ser melhor cuidado. Precisamos sair da nossa zona de conforto, irmão. Eu não estou falando simplesmente agora, pessoal, agora vamos arrecadar, vamos fazer. Não é isso não, irmão. Muda a sua mente, é isso que estou falando. Parem de aceitar aquilo que está acontecendo aqui como se fosse algo normal e simples, é o máximo que a gente pode ter. Não, você pode fazer melhor, nós podemos fazer melhor. A nossa igreja precisa sair da zona de conforto, irmãos. Você, amado irmão, precisa sair da zona de conforto. Veja, irmão, o povo de Deus não pode querer permanecer sempre na zona de conforto, porque o discípulo é o discípulo apto e preparado para fazer o quê? Levar o evangelho, levar a palavra. É aquele que está apto e preparado para levar a palavra do Senhor, ele não pode permanecer na sua zona de conforto. Eu lembro que eu li uma reportagem onde dizia assim, as profissões pelas quais as pessoas mais confiam nesse mundo. Aí eu pensei, deve ser pastor. É verdade. Mas sabe qual é a profissão que as pessoas mais confiam nesse mundo? Bombeiros. Aí eu falei, não é possível. Deve ter um pastor aí. Na sequência, quem é? Sabe quem é? Enfermeiras. Aí eu falei, cadê o pastor aqui? Não tem. Estava muito longe, irmãos. Não entrou entre os 10, não, infelizmente. Por que as pessoas confiam tanto nos bombeiros? Porque, esses são capazes de enfrentar todo e qualquer perigo pela minha vida. Esse bombeiro é aquele que vai sair da sua zona de conforto para salvar a minha vida quando eu estiver em perigo. Lembra-se da destruição das Torres Gêmeas? No dia 11 de setembro, que aconteceu, eu não lembro o ano direito, mas lembra-se desse fato? 2001, tá? Lembra desse fato, irmãos? Enquanto que você vê pelo vídeo lá, as Torres Gêmeas caindo, né? As pessoas correndo para longe das Torres Gêmeas, enquanto que os bombeiros, policiais estavam adentrando para as Torres Gêmeas. Veja, caramba, eu fiquei pensando, eu sou bombeiro nesse momento, o que eu faria? Falei, pelo amor de Deus, o negócio vai cair, eu não vou não. Por isso eu não posso ser bombeiro, irmão. Por isso que eu não sou bombeiro. Eles entraram, no vídeo você vê, eles adentrando para o local onde é o epicentro de toda a crise. Nós, como povo de Deus, irmãos, temos que ser como esses bombeiros, capazes de adentrar em meio à crise, acreditando e crendo naquilo que Deus fará sobre a nossa vida. E por isso, irmãos, quando nós saímos da nossa zona de conforto, onde você acha que você está no controle de todas as coisas, quando nós saímos dessa zona de conforto, você vai sentir o quê? Que Deus está trabalhando. Que Deus está cuidando de nós. Que Deus está manifestando o teu poder sobre a sua vida. Porque você não tem experimentado esse mover maravilhoso do Senhor. Porque você continua a querer permanecer na sua zona de conforto. E por isso, amado irmão, nessa tarde, eu rogo a todos vocês, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto espiritual. Queira mais. Eu nunca vi nenhum irmão falando para mim, pastor, eu quero mais culto na igreja, pastor. Pastor, queremos mais tempo de louvor. Pastor, quando é que vamos começar o discipulado aqui? Vai começar hoje também, tá, pessoal? Discipulado. O povo está acostumado. Esse é o padrão de vida. Pastor, um culto dominical está ótimo, pastor. Pessoal, mas tem outros irmãos aqui que estão já no terceiro culto de hoje, tá? Terceiro culto hoje já.
Olha que bênção, né? Olha que bênção. Alguns mal conseguem entregar um culto ao Senhor. Mal. Por que a gente mudou o horário, irmãos? Para os caras que dormem até a tarde poderem vir à tarde aqui, pelo menos aqui. Cadê vocês? Não estão aqui, poxa. Miseráveis. Irmãos, não se acostume ao padrão que vocês viveram até agora. A gente precisa mudar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Não se acostume com o louvor que nós temos todo domingo. Vocês têm que pedir, pastor, queremos um louvor melhor. Não se acostume com a palavra dominical que eu dou sempre. Você tem que falar, pastor, eu quero ouvir melhor a tua palavra. Melhora um pouco aí, pastor, estuda um pouco mais, vagabundo. Não precisa falar também desse jeito, não é me chamar de vagabundo não, tá? Mas tem que querer, irmãos. Ter um anseio no teu coração. Irmãos amados, por isso eu rogo a vocês, saia da sua zona de conforto espiritual. O lugar que nós precisamos ficar e permanecer é o lugar que Deus nos ordenar. Saia, porque o que o Senhor quer sobre nós, irmão? Ele quer que você cresça espiritualmente. Se Ele quer que você cresça espiritualmente, você precisa almejar crescimento, almejar por amadurecimento espiritual. E é por isso que eu tanto rogo pela mudança, pela transformação de nossa igreja. Irmãos, eu sonho uma igreja cada vez mais transformada e mudada, irmãos. Porque eu quero o quê? O filho de vocês aqui na igreja. O filho do nosso irmão Yonju aqui na igreja. Ele nem tem namorada, mas e daí? Vai ter daqui a pouco, calma, irmãos. Uma hora ele vai casar, vai ter filho. Imagina ele fala, pastor, a nossa igreja não tem estrutura para atender meu filho. Isso pode acontecer, irmãos, por isso estou falando. A gente precisa melhorar, não somente de forma estrutural, mas amadurecer espiritualmente também. Não fique satisfeito com a mediocridade espiritual que você tem vivido no seu dia a dia. Saia da sua zona de conforto, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, aquele que sai da zona de conforto, aquele que sai da sua zona de segurança, ele precisa confiar em quem? No Senhor somente. Veja o que diz o verso 25 do texto de hoje, verso 25 ao 29, vamos ler todos juntos? 25 ao 29. Irmão Mateus, está preparado aí? Vamos lá, 1, 2, 3 e na quarta. Ele disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, e a palavra diz, Pedro andou por sobre as águas. Irmãos, é o impossível acontecendo diante dos olhos dos discípulos que ali se encontravam. Um homem que não é Deus, que está andando por sobre as águas. Mas veja o que acontece no verso 30, diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Veja, ele começa a reparar no quê? No vento, na tempestade. A palavra de hoje nos mostra, irmãos, aquele que sai da sua zona de conforto, ele vai enfrentar tempestades em sua vida, mas em todo momento que você estiver enfrentando tempestades, você precisa olhar para quem? Para o Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós conseguimos caminhar por sobre as águas, a gente experimenta o mover, o milagre do Senhor sobre nós. Mas quando nós passamos a reparar na tempestade, reparar nas dificuldades que nos cercam, nós submergimos. Um dia um belo pastor disse assim, olha, é o seguinte, uma criança, quando você coloca no alto e você fala para aquela criança, se joga que o papai vai te pegar aqui no colo e você estará em segurança aqui, a criança vai se jogar, porque ela confia em você.
Aí logo que eu tive a minha filha, depois de um tempo, veio a caçula, a Jessie, eu pensei, vou fazer esse teste com a minha filha. Eu coloquei a Jessie no lugar alto da minha casa, né, no livreiro ali, falei, Jessie! Ela ficou desesperada. O que é isso? Ela, tipo, imagina, 2, 3 anos, ela ficou assim, né? Cara de choro. Eu larguei ela lá assim, né? Tipo, ela ficava desesperada. Falei, Jessie, se joga, papai vai te pegar. Claro que eu consigo pegar, irmãos, né? Era tipo aqui, ó, nessa altura aqui. Era só ela se jogar e eu pegava ela aqui. Mas você acha que ela se jogou? Não. Ela não queria. Ela falou não. Ela falou não, chorando, não. Por quê? Ela olhava para a realidade ali. Ela olhava assim, olha, isso aqui é alto demais. Se esse velho aí não me segura, eu estou morto. Né? Com 2 anos de idade, tá tudo bem. Né? Ela olhou, reparou para a sua volta e disse assim, esse lugar é muito alto, ele não vai conseguir me segurar e logo é perigoso para mim, eu não vou me jogar daqui. Nesse momento fiquei frustrado. Poxa, ela não confia em mim. Eu fiquei frustrado, meu coração foi tomado. Poxa, minha filha, 2 anos de idade, ela não confia no próprio pai. É muitas vezes o que acontece com você. O Senhor diz, olha meu filho, confia em mim, me siga e olhe para mim somente. E você será guardado por meus poderes em todos os momentos. Mas muitas vezes fazemos o quê? Olhamos para o nosso redor. Olhamos e, oh meu Deus, não dá. Eu, por exemplo, irmãos, tenho medo de altura, tá? A Ju tá assim, nossa, que vergonha, esse grandão tem medo de altura. Medo de altura, assim, tipo, eu tenho medo de bungee jump, por exemplo, sabe? Sabe aquilo que eu tenho que pular, sabe assim? Que eu tenho que fazer isso, eu não consigo. Eu consigo andar em todos os brinquedos, andar assim, sabe? Mas assim, de eu fazer eu não consigo, tá? Mas o que o pessoal fala assim, quando você... Né, o pessoal, os especialistas em bungee jump falam assim, não olha para o chão, não olha para o chão. Nossa, a pessoa olha para o chão. Olha para o chão e fala, meu Deus, não vai dar para pular não vou lá, vou desistir. Quando olhamos ao nosso redor, é isso que você vai encontrar, é a realidade. Uma realidade temerária. E é por isso que você precisa olhar para o Senhor. Porque diante dessas realidades temerárias, quem vai agir na sua vida é o poder de Deus que emana dos céus. Você precisa crer nisso, amado irmão. E é por isso que você pode sair da sua zona de conforto, irmão. Saia da sua zona de conforto, amado irmão. E olhe apenas para o Senhor. Olhe para Deus. Olhe por aquilo que Ele está para fazer sobre essa vida. Veja, verso 29, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas. Veja, ele andou por sobre as águas. Algo impossível estava acontecendo diante de seus olhos, mas no momento em que ele repara na tempestade, no vento, ele passa a submergir. Essa é a lógica que nós precisamos entender, irmãos. A lógica de que, quando nós olhamos para a nossa realidade, você não terá coragem para crer no Senhor. Olhe somente para Cristo Jesus em todos os momentos da vida. Não é assim também o casamento, irmãos? Por que você diz, vou casar com essa mulher? Por quê? A partir desse casamento, eu vou ser, claro, no namoro também, tá? Eu vou ser fiel a essa mulher somente. Eu vou viver para sempre com essa mulher. Essa é a intenção. De olhar apenas para ela. Agora, se você antes olhava para outras mulheres, você vai olhar agora somente para essa mulher. A Miriam Taka está feliz. Nossa. Ela fez assim, ai, Taquinha, você só olha para mim. Que meigo, né, gente? É que vocês não viram a cena. Uma cena meiga. Irmãos, quando você decide namorar alguém, né, irmãos, vocês decidem namorar alguém, você está confirmando, eu vou olhar somente para você. Você vai deixar de olhar para outras mulheres. Agora você vai olhar e viver, quando casado, viver somente por ela.
No namoro também, você está se comprometendo, né, a guardar a vida, a namorar essa pessoa somente e não ficar procurando outras mulheres nesse tempo. A nossa realidade também é semelhante, irmãos. Você, diante de toda a perspectiva de insegurança que possa rondar a tua vida, você precisa confiar no Senhor. Se você saiu da sua zona de conforto, confia no Senhor, porque Ele vai guardar a sua vida. Se você saiu da sua zona de conforto com fé, confia no Senhor que Ele vai te cuidar. Isso aconteceu com todos, irmãos. Moisés, Esther, Abraão, todos saíram da sua zona de conforto. José saiu da sua zona de conforto, foi forçado a sair e Deus o cuidou. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Deus está cuidando da sua vida. E você precisa olhar somente para quem? Para Ele. O teu olhar não pode se encontrar com a tempestade, o teu olhar precisa olhar fixamente apenas para Cristo Jesus, aquele que está cuidando da sua vida. E por isso, amados irmãos, quando nós encontramos o texto de Apocalipse capítulo 2, verso 4, há uma crítica em relação à igreja de Éfeso. Diz assim: vocês perderam, esqueceram o primeiro amor. O primeiro amor. O que era o primeiro amor da igreja de Éfeso? O fervor, a vontade de servir, a vontade de estar na igreja, a vontade de adorar ao Senhor. Isso havia sumido. E ficaram apenas cascas, embalagem, um rótulo de igreja, de povo de Deus. Essa era a crítica que havia sobre a igreja de Éfeso. E por isso, irmãos, não seja você um irmão que não tem fervor algum de adorar ao Senhor. Por que você tem perdido o fervor de adorar a Deus, de servir ao Senhor? Porque muitas vezes você tem olhado para a tempestade, você tem olhado para os problemas da sua vida e você tem tido cansaço, esgotamento, e logo adorar ao Senhor tem sido colocado em segundo plano. O salmista, irmãos, Salmo 121, diz assim para nós, 121, verso 1 a 2, vou ler para os irmãos. Eu levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem de onde, irmãos? Do nosso Senhor. E por isso você precisa confiar, olhar a Ele somente, para experimentar o cuidado divino, mesmo em meio a grandes tempestades que nos cercam. Em terceiro lugar, irmãos, para concluirmos a mensagem de hoje, nós precisamos lembrar, irmãos, que nós não somos perfeitos. Acho que ainda não, presbítero. Ainda tem uns minutinhos. O pessoal já está comemorando. Pô, vai acabar agora. Irmãos, veja o que acontece no texto de hoje. Lemos o texto de hoje. Está vendo, irmãos? Microfone porcaria. Toda hora isso aqui. Some o som. Tá? Graças a Deus, a gente vai comprar na semana que vem, tá? O novo microfone aqui, tá? Pelo amor de Deus. Olha, tá toda hora mutando, voltando. Que porcaria esse microfone. Vou sair para cá. Tá? Vamos lá, irmãos. Verso, vamos lá. Verso 30 até o 33. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Verso 30 ao 33. 1, 2, 3 e... Ô pessoal, tá vendo? Até na leitura bíblica é difícil sair da zona de conforto. Eu olhei, dei uma olhada aqui para ver quem está lendo. Um mínimo de pessoas está olhando. A galera está assim, ó. Acaba, por favor. Acaba. Pelo amor de Deus, sai da zona de conforto, miserável. Vamos ler de novo, pessoal. Que vergonha é essa? Verso 30 ao 33. Vamos ler de novo. Ó, pessoal, eu vou ler sem microfone, tá? Para não atrapalhar. Vamos lá, todo dia. 1, 2, 3 e... Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou:
salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Irmão, o ponto central desse texto de hoje está aqui, tá? No verso 33. Por que Jesus andou por sobre as águas? Por que Jesus fez com que Pedro pudesse por um momento andar por sobre as águas? É para mostrar que aquele que estava do lado desses discípulos era Deus. É para mostrar, é Deus quem está aqui. Não é um profeta, não é um sacerdote, mas um Deus que está ali vivo, ao lado desse povo. Como eles declararam no final, verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, esse é o terceiro ponto, e assim vamos encerrar a palavra de hoje. Irmão, veja que o Senhor, Ele estende a sua mão para o Pedro. No momento que ele está para submergir, Ele grita: salva-me, Senhor! E logo, verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou. Veja, o Senhor o toma pela mão. Não é o Pedro que estende a mão: ai, Senhor, e você, eu segurarei você. É o Senhor que o toma pela mão, irmãos. Por isso que é maravilhoso, porque o Senhor, mesmo que nós, em muitas situações, falhemos, Ele sempre nos dá a oportunidade de podermos continuar a seguir para servirmos a Ti. Mesmo que eu, como pastor, fale, mesmo que vocês, como fiéis, falhem, ao momento que você busca por socorro divino, Ele atende prontamente para que você seja restaurado a fim de continuar a servir a obra do Senhor. Amados irmãos, agora nós temos presbítero, vamos concluir. A palavra diz: e os que estavam, veja, verso 32, subindo ambos para o barco. Veja, subindo ambos para o barco. Quem está levando aqui quem? O Senhor está levando Pedro para o barco. E nesse momento o que acontece? O vento cessou. Como num passe de mágica, tudo parou. Agora tudo cessou. E nesse momento, os discípulos olham e dizem assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: esse aí verdadeiramente és filho de Deus. Porque se não é filho de Deus, isso não é possível que aconteça aqui. Irmão, esse Deus está contigo. Esse Deus está diante dos seus problemas. É esse Deus que está agindo por sobre a sua vida, irmão. E por isso confie nele. O teu socorro, amado irmão, amada irmã, vem do Senhor, o Criador. O nosso socorro não vem de homens, mas Deus pode usar esses homens para levar socorro à nossa vida. É Deus quem está trabalhando. É Deus quem está movendo cada momento, cada instante a nossa vida, para que você reconheça o quê? Que Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Deus. Amado irmão, esse Deus Todo-Poderoso, Ele está na tua vida, está na minha vida, está na vida dessa igreja. E é por isso, irmão, que a gente não vai desanimar. Ah, o microfone é uma porcaria. A gente não vai desanimar por causa do microfone. A gente não vai desanimar porque o telão é uma porcaria também. A gente não vai desanimar por causa disso. Por quê? Quem cuida de nós é o Senhor. E o Senhor nos basta para que vivamos sempre para a Tua glória. Nesse momento, vamos orar? Oremos. Senhor Deus Pai, agradecemos a Ti pela palavra de Deus. Quando nós olhamos o texto de hoje, nós pensamos: poxa, Senhor, Pedro andou por sobre as águas, e logo que ele olhou para a tempestade, ele submergiu. Mas quando nós olhamos na sequência do texto, vemos que Cristo, continuamente andando por sobre as águas, Ele cuida de Pedro, Ele levanta ele dessas águas para levá-lo para o barco em segurança. Senhor,
Que nós possamos compreender e entender na nossa vida que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é quem cuida de nós e que guarda a nossa vida, Pai. E que nada, nenhuma tempestade, nenhuma ventania venha a fazer submergir a nossa fé, mas sim que a nossa fé, focada em Ti, olhando para Ti, possa crescer a cada dia, para a glória do Teu nome. Mais uma vez, Senhor, seja com Teu povo, Pai, para que compreendamos e entendamos o mover poderoso de Deus sobre nós. É o que pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.